Senhores atiradores, nossos participantes do nosso canal no YouTube, estamos aqui para fazer esse podcast. Deixa eu apresentar vocês. Estou aqui hoje com o Flávio Moreno, que, saliente-se, apesar de ser policial federal, ele está aqui hoje não falando em nome da instituição e nem falando como policial federal, vai falar como cidadão. E também é suplente de deputado federal e um influenciador com milhares de seguidores, tanto no Facebook quanto no Instagram, mas estará hoje aqui no YouTube falando para vocês, nossos amigos atiradores. Seja bem-vindo ao nosso canal, Flávio. E gostaria aqui, primeiro, que você se apresentasse, passasse aí um recado para os nossos inscritos no canal no YouTube. Primeiramente, gostaria de agradecer, Roncalli, por essa oportunidade aqui e a cada um de vocês dizer que é uma família, a família do cidadão de bem, a família daqueles que defendem o armamento civil em poder do cidadão de bem, né? Das pessoas que trabalham, das pessoas que querem ver o Brasil se desenvolver. Tenho certeza que pode contar aqui conosco e a gente está aqui aberto para responder qualquer pergunta e principalmente atender vocês. E olha, vai ter pergunta polêmica, viu? Pergunta polêmica, vocês estão aguardando aí. Eu queria começar perguntando o seguinte, a população em si, ela tem a maior confiança na Polícia Federal, justamente porque a gente sabe que tanto a Polícia Federal quanto o Exército são os órgãos menos corruptíveis que tem no Brasil. A gente confia plenamente, a gente confia cegamente na Polícia Federal. Entretanto, há um sentimento na população de que a Polícia Federal ela é desarmamentista. Eu estou puxando logo para esse aspecto porque o nosso canal é todo voltado para armas. Mas eu estou aqui, inclusive, para mostrar que não é assim que funciona. A Polícia Federal, ela, ao meu entender, você me corrija se eu estiver errado, ela segue leis. E a lei hoje, quem é desarmamentista, e a maior prova aqui é você, porque você é policial federal, e eu quero saber, você é desarmamentista? Não, muito pelo contrário. Eu defendo o porte de arma, inclusive, né, defendo o CNH das armas. O que é o CNH das armas? Já falei até com o próprio Eduardo Bolsonaro em Brasília, e quando tivemos o encontro do ProArmas em Brasília também, a defesa do CNH das armas é o quê? Igual a habilitação para tirar o carro. Você vai ter o seu CNH das armas todo ano renovar, ou de 2 em 2 anos sendo renovado. Pessoa que tiver a qualificação, né, passar pelos requisitos legais. Você tendo o requisito legal, você não precisa criar nada novo. Você tendo o seu porte de arma e sendo renovado ali todo ano, por exemplo, um CAC, durante um ano, sem problema nenhum, tendo frequentado o clube de tiro, tendo lá 200, né, disparos, tendo feito competição, tendo participado, por que não ele ter um porte de arma? Ele já tem a habilitação, ele já está com a habilitação. Então é isso que eu defendo o porte de arma para o cidadão de bem e que ele frequente os clubes de tiro. Entendi. Eu acho que, inclusive, esse podcast aqui vai ser mais interessante do que eu pensei, porque a gente não combinou nenhuma conversa. E agora eu quero saber mais sobre essa ideia, porque a gente tem uma atuação, né, inclusive no Congresso Nacional, acompanhando projetos de lei como o PL 3723. Hoje a gente está falando aqui em maio de 2023, quem gosta de arma de fogo está comendo pão com o diabo amassou. Tá. E o que vier hoje para a gente é lucro. Então a gente viu qual é o projeto que está mais avançado, seria hoje o PL 3723, a gente está acompanhando e fomentando ele, e essa sua ideia é interessante. Aí deixa eu tentar entender melhor. No caso que você defende seria uma CNH para o uso de armas, seria mais ou menos uma autorização, né, com uma CNH que permite a gente dirigir. E eu posso dirigir qualquer carro com a minha CNH. Mas essa CNH para armas, eu usaria qualquer arma registrada em meu nome ou as armas não precisariam ter registro?
Armas de uso permitido. Armas de uso permitido. Armas de uso permitido. Você Entendi. é um CAC, você pode ter a sua arma de uso permitido, você vai frequentar, vai para um clube, você Sim. vai para um restaurante, você vai ter a sua convivência normal na sociedade, né? Você vai pegar o seu carro, você vai levar seu filho para a escola. Eu ando há 28 anos armado. Se você perguntar se você já teve alguma alteração fora do trabalho, em algum bar, em algum lugar que você provocou algum distúrbio, alguma... Nada, nenhuma. Entendi. E a mesma coisa quem porta a arma. Se ele cometer algum deslize, algum problema, é a mesma coisa a habilitação. Se cometer um acidente, se tiver alcoolizado, ele não vai perder a habilitação? Não vai sofrer os rigores da lei? Entendi. É a mesma coisa. Quem tiver o porte de arma, para esse porte de arma, para o uso pessoal dele, mas ele vai ter que ter, durante o ano, cumprir alguns requisitos, por exemplo. Idoneidade moral. Idoneidade. Isso ele já tem. Isso ele já vai no início lá. Isso é o início. Entendi. Né? Ele lá, para ter o CR, ele já não tem que ter isso lá no início. Agora, para ele ter a continuidade, ele vai ter os pré-requisitos. Entendi, porque a CNH vai se referir exatamente ao direito de portar as armas. Não tem nada a ver com o registro. Não Perfeito. tem nada, é para portar. Na sua ideia, que eu estou achando muito interessante, essa CNH, ela seria gerenciada pelo Exército Brasileiro ou pela Polícia Federal? Isso independe. Ou um órgão paralelo Mas que isso independe. Fosse criado só Por para exemplo, isso. Existe agora a possibilidade até mesmo, né, dessas armas que foram recadastradas passar para o controle da Polícia Federal. Não tem problema nenhum. Se você tiver isso em lei, em um decreto, a lei especificando, e você tiver que cumprir isso em lei, pode ser o órgão que for, pode ser o Exército, pode ser a Polícia, vai ser regido por uma lei. A partir do momento que você tem uma lei regendo, como é a lei da habilitação, né? Você só pode tirar uma habilitação se você passar pelos pré-requisitos lá, né? Eu vou lhe confidencializar, entendeu? Isso aqui fica só entre nós dois, não vá para ninguém. Que apesar da gente ter muita confiança no Exército Brasileiro, existe um problema grave nos processos de CAC ser analisado pelo Exército Brasileiro. A gente tem muita gente competente, a gente tem muita gente com boa vontade no Exército, mas existem muitas pessoas que ainda estão despreparadas. E você é um policial federal, qualquer pessoa hoje, para integrar a carreira de policial federal, ela tem que ter noções de direito constitucional, direito processual civil, direito administrativo. E muitas vezes o militar do Exército, por mais boa vontade que ele tenha, ele não tem essas noções para poder administrar o processo que a gente protocola. Então a gente se depara, pasme, com processos que são indeferidos, sem motivação, ou seja, todo ato, a gente sabe que todo ato feito pela administração pública, ele tem que ser fundamentado. E foi necessário até o Bolsonaro até cogitar que, olha, a partir de agora os indeferimentos de porte de arma terão que ser fundamentados. Sempre foi assim, todo ato jurídico. Mas ele está tendo que escrever isso, ele teve que escrever isso, porque no Exército a gente tem processo indeferido sem motivo, não vem motivo escrito, simplesmente foi indeferido. O cara às vezes escreve um motivo, mas não restituiu o processo. Então, Giovanni, qual a importância de direito constitucional, direito processual? É justamente isso, a ampla defesa, o devido processo legal, contraditório. Se eu recebi um processo aqui, estou analisando como militar, e eu acho que esse processo merece ser indeferido, antes eu tenho que exercer esses três princípios: ampla defesa, contraditório e esqueci o outro, e devolver o processo. Eu preciso restituir para que a pessoa sane a pendência. A gente vê isso na Polícia Federal, porque a gente está lidando com pessoas que têm noção do direito. Já no Exército, às vezes o cara ali só tem um segundo grau, às vezes nem isso, e está julgando o processo. Não estou desmerecendo, mas acredito que teria que ter uma capacitação. A gente entende também, inclusive não é minha intenção menosprezar jamais o Exército, mas o Exército é uma máquina feita para a guerra. É uma máquina feita para cuidar das fronteiras
do nosso estado, do nosso país, né, o Estado, quando eu digo é o Estado brasileiro, impedir ameaças externas, e você pega o cara que está ali forjado para uma guerra e bota ele para ser um juiz de um processo. Então, até para essa sua ideia fica a sugestão, entendeu? Que seja a Polícia Federal. Já está, né? Agora tendo um entendimento, inclusive, né, dessas armas que foram recadastradas, a tendência é passar para o controle da Polícia Federal. Nós temos hoje, né, foram cadastradas 939 mil armas, né, 1% que não foi cadastrado. Então nós temos assim 99%, é o que eu venho falando assim, repetindo, até mesmo eu participei do recadastramento aqui em Alagoas e dizendo 99,9% dos CACs são pessoas de bem, são pessoas íntegras, pessoas que têm, né, uma retidão e com certeza não vai fazer nenhuma besteira. Enquanto qualquer profissão tem o 0,1, né, você vai lá no médico. Até na Polícia Federal também se 0,1, tu vai ver um percentil mínimo de pessoas que podem se desviar. Agora, comprovou esse recadastramento que os CACs, né, são pessoas, né, íntegras, pessoas que querem realmente, não tem o que esconder, né? Eu vou ter que confessar aqui uma coisa também, que você está do lado de dentro, eu estou do lado de fora. O que eu vi foi o seguinte, esses 1%, muitas pessoas aqui vieram desabafar comigo, são pessoas que estão viajando, estavam no exterior. Eu tive casos que eu conheci de pessoas que passam temporadas no exterior, não conseguiram cadastrar, porque como é que é fazer a conferência se o cara está morando em Portugal, por exemplo? Eu tive casos também de pessoas que ficaram com medo de haver um confisco. Porque eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que a informação tem que ver como ela é passada. Porque eles pedem para fazer um cadastramento, mas tem que dizer para que o porquê é. Porque muita gente diz, agora, peraí, estão pedindo aí para justamente para confiscar. Então pessoas não fizeram por medo de um confisco. Eu acredito que a taxa de criminalidade entre os CACs é muito menor do que 1%. Tem muita gente aí desinformada que não cadastrou por desinformação. É por isso que eu estou falando, não é 1%, não, é 0,1%. Exatamente. Porque se comprovou agora que a grande totalidade, bem dizer, quase a totalidade dos CACs são pessoas, né, de bem. Vai ter um desvio, né, o 0,1% tem qualquer profissão. Você vai no juiz, vai em médico, vai no policial, vai em advogado, vai em qualquer, tem o 0,1%, mas a gente viu agora, né, se comprovou que 99,9% são pessoas de bem. E o que a gente tem que perceber, né, que nesse processo todo a gente está em mais um round, né? Nós já tivemos um momento em que as pessoas tinham, né, o acesso às armas antes, né, da lei do Estatuto de Desarmamento. A gente comprava arma, né, eu lembro, meu pai comprava arma na Mesbla, em loja de departamento. Aí depois veio o Estatuto de Desarmamento, restringiu, veio o governo Bolsonaro, ampliou, e agora a gente vê um momento de recuo novamente. Isso é mais um round, né? As pessoas têm que ter a consciência de que é um processo gradativo. Vai vir agora de novo, vai abrir, né, de novo a questão, né, de munições, vai abrir novamente a possibilidade do armamento da pessoa ter uma quantidade maior, não como agora. Né? Então, porque é importante esclarecer, inclusive, para o nosso público, que a gente está falando isso aqui foi gravado no dia 24 de maio. Estamos à mercê de a qualquer momento sair o novo decreto. Com certeza. Então pode ser que o decreto já esteja publicado quando esse vídeo for ao ar, e algumas coisas aqui vocês não vão estar entendendo por que estão falando isso se a legislação está dizendo. Não sabemos, apesar inclusive de eu estar no grupo de trabalho que está ajudando a criar um novo decreto, eu tenho medo do que vai vir. Por que eu tenho medo do que vai vir? Porque eu fiz minha parte. Eu fui lá, fiz minha parte. Mas eu tenho medo da esquerda fazer assim. Não, vamos dizer aqui que a gente ouviu esse pessoal, para a gente fingir, né? E o nosso decreto já está pronto. Vamos publicar aqui exatamente o contrário do que o Giovanni e todos os outros falaram, mas não, a gente ouviu, tá vendo? Ouvimos as entidades. Por isso que eu dei até publicidade, né? Quais foram as nossas contribuições.
E a gente tem medo, entendeu? Porque a forma da esquerda agir, infelizmente, é essa. Eles jogam sujo. Então a gente vai estar sempre sem saber o que é que vem. Não sabemos o que é que vem no novo decreto, mas fala-se muito que vem para a Polícia Federal o controle dos CACs. Eu achava isso ruim. Mas hoje eu acho bom devido à celeridade, entendeu? Parabenizo aqui, aproveito para parabenizar a Polícia Federal pela celeridade processual e também todos os princípios constitucionais de processo são respeitados na Polícia Federal. Aí o pessoal julga, não, mas a Polícia Federal é de esquerda, desarmamentista. Não tem isso, né? Não tem. Tem que reclamar, infelizmente, com a legislação. A legislação. Agora, qual o problema? O pessoal vota em pessoas que são desarmamentistas. Aí depois vai reclamar. Vai reclamar. Então é um grande problema que a gente tem hoje no Brasil, né? Desde o Estatuto de Desarmamento estava aí durante anos e anos, se deixou primeiro passar no Congresso, né? Um Congresso amplamente de esquerda. Graças a Deus agora a gente conseguimos colocar representantes, né, conservadores, uma grande parcela desses representantes lá, eu acho que acredito que uns 200 hoje são armamentistas, estão dentro do Congresso. Sim. Então a tendência é a gente dar um pulo, né? Nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, a gente gradativamente ocupando os conservadores à direita, tem que ocupar esses espaços para a gente permitir que o cidadão de bem ande na rua e não esteja com medo. Como hoje em dia a gente está vendo aí um retrocesso, né? Enquanto nesses últimos anos do governo Bolsonaro reduziu os maiores índices históricos de redução de homicídios aqui no Brasil. Se voltou lá para índices da década de 90. E agora a gente já está vendo esse ano de novo o aumento da violência aqui em Alagoas, no Brasil. Então a gente precisa o quê? Conservadores que não têm rabo preso com bandido, né? A gente que defende, né, o cidadão de bem, que defende a tolerância zero, a criminalidade. Eu fui, poucos sabem, em 2014 eu idealizei, né, ajudei a idealizar o CISP, a Força Tarefa, a Ronda no Bairro, que ajudou Alagoas a tirar, né, dessa mancha que tinha. Eu estava aqui apenas um ano, aqui em Alagoas, né? Vamos idealizar o CISP, Força Tarefa, Ronda no Bairro, vamos trazer essa experiência nossa para cá, e começou a ser implantado em 2016 e foi. E hoje a gente tem 48 unidades. Aí eu falo assim, pois quem é o pai da criança? Não quero ser o pai da criança, não. É igual esse projeto do CNH das armas. Não quero ser o pai, eu quero que seja aprovado. Depois que for aprovado, for atender a população, o cidadão de bem, tiver isso, né, sua arma, poder ir e vir, andar, defender o seu direito consagrado, né, que é o direito à vida, à propriedade, o direito à liberdade. Então, o cidadão de bem ele precisa ter esse direito e poder crescer, né? Você vai ter um estado, uma Alagoas, uma Maceió crescendo. Você vai em alguns países, você vai aqui no Brasil mesmo, vai em Gramado, índice de violência mínimo, porque segurança, as pessoas, né, mais conscientes do armamento. Ele é bem mais armamentista, né, também. O gaúcho, ele tem uma cultura de arma de fogo muito superior, entendeu? Com certeza. Então a gente vê, né, exemplos por aí em outros países, né, o maior poder de armamento civil, poder da população, os índices de violência baixíssimos, né? É verdade. Então nós precisamos trazer essa cultura para cá. Me responda uma coisa, curiosidade que eu tenho. Inclusive eu vou até fazer uma adivinhação, porque todo policial federal porta uma Glock. Sua arma de porte é uma Glock? É uma Glock. Agora deixa eu adivinhar. É 9mm. 9mm. Mas eu não sei o que tem, entendeu? Eu acho que é porque no passado houve alguma licitação de Glock e a 9mm sempre foi permitida para a Polícia Federal, juntamente com o Exército, mesmo quando era um calibre exclusivo das Forças Armadas. Isso. A Polícia Federal sempre teve muita força e disse, Forças Armadas não. Mas aqui a primeira arma que eu tive, né, quando eu ingressei na Polícia Federal foi um 357. Quando eu cheguei... Deixa eu adivinhar então. Foi um Rossi. Um Rossi.
Ah, eu sei muita coisa sobre a Polícia Federal que você não faz ideia. E olha, o pessoal deve estar achando que eu estou adivinhando. Agora deixa eu fazer só uma pergunta. Era um Rossi preto de 4 polegadas. Eu sei muita coisa sobre a carreira da Polícia Federal, mais do que você pensa. Isso. Inclusive esse revólver Rossi eu tive também. É um Rossi 971. São joias hoje que não são mais fabricadas, infelizmente. Revólveres dessa qualidade hoje não existem mais. A oxidação de um Rossi daquele é impecável. Eu adquiri transferi para o meu CR de um policial federal. E o dele estava na caixa, nunca tinha dado disparo. Eu vendi, me arrependo muito de ter vendido. Uma relíquia. É uma relíquia, é um 357 bonito, oxidado, pretão. Chega aquela oxidação hoje, nenhum fabricante faz mais. E também tem a questão, né, da Glock, a familiaridade da Glock com o policial federal. Policial federal. Tem esses termos de internet, né? Policial Federal Starter Pack, ou seja, um pacote de início. Uma Glock 9mm. Mas qual é a sua Glock? A Glock, bonita. É uma G19, G17? 19, né? Tem a 19, tem a 17. Qual é a geração dela? É 3 ou 4? A 5 ainda não é. Não. Então deve ser a 3. É a 3. É a 3. E me diga uma coisa, na polícia existe... eles fazem treinamentos? Tem treinamento assim, bem dizer, mensal, mês sim, mês não, a gente sempre está treinando. O policial militar, ele assiste isso e ele se lamenta, entendeu? Porque, infelizmente, o pessoal na polícia militar não tem essa gerência, entendeu? Essa sorte, eu diria até sorte. E a gente sempre tem treinamento, né? O pessoal, o instrutor lá de tiro nosso da PF, né? O Bedran. Sim. Inclusive, mandar um abraço para ele aí. Sempre estamos tendo, né? Treinamentos, daí é uma constância, né? Muito bem. Sempre afiando, né? Afiando a pontaria. A polícia, hoje, a Polícia Federal, inclusive, eu queria até falar isso, a gente se sente muito seguro, porque a gente sabe que o índice de corrupção em outros órgãos do Estado, ele é maior, naturalmente maior. Na Polícia Federal, não. Então a gente sabe que até mesmo quando a Polícia Federal vai cumprir um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, ela ali vai garantir que todos os direitos do preso, eu falo isso porque eu também sou advogado criminal, então a gente sabe que todos os direitos do preso eles vão ser cumpridos, porque a Polícia Federal ela é muito séria. Então aqui a gente, pelo menos eu me sentiria, entendeu, tranquilamente seguro em ter os dados do CR. Eu digo isso porque hoje o Flávio Dino, você está sabendo que o Flávio Dino quer tirar o controle do Exército Brasileiro em relação aos atiradores e passar para a Polícia Federal. Eu, por mim, hoje eu me sinto seguro com a Polícia Federal e saberia que a Polícia Federal tem mecanismos para poder fazer uma boa gerência desses processos. O que é que você acha em relação a isso? Eu acredito que dentro do decreto que está para vir aí, né, e se passar para a Polícia Federal, eu não vejo problema nenhum, né, é um órgão, né, da República, um órgão do Estado, vai seguir as regras legais. Não tem como você fugir das regras legais. Então, a partir do momento que isso estiver regrado, regulamentado, tem que seguir o que está regulamentado, o que está regrado, para a gente não ter desvio até um dia, quando a gente chegar no estádio, como chegar lá no Texas, né? Sim. Lá no estádio que as pessoas vão ter o seu direito, né? Ao porte de arma, ou como lá em Israel, que as pessoas andam, pegam um ônibus, então o cidadão de bem, criminoso, ele vai arrumar outra coisa para fazer, vai fraudar a internet, vai fazer outra coisa, mas o cidadão de bem ter esse direito, que é um direito básico, né? E os CACs ter mais ainda esse direito. Está comprovado aí agora que mais de 99% dos CACs estão lá inteiramente cumprindo as regras estabelecidas, né? Sim. Você acha, na sua opinião, que o CAC ele
Você sabendo que existem competições que demandam o uso de fuzil, existem competições olímpicas, inclusive, que demandam o uso de fuzil, você acredita que o CAC deve continuar tendo acesso a armas como fuzil? Sim, com certeza. Existem as competições aí, nós temos atiradores olímpicos, né? Nós temos atiradores que competem, né? Campeonatos aqui nacional, campeonatos até internacionais, sim, e eles precisam ter esse armamento. Eu conheço, né? Principalmente alguns, né? Competidores de precisão que eles precisam desse armamento e precisam ter munição. Existiu notícia, você que é da segurança pública, existiu notícia durante essa liberação dos fuzis de algum crime cometido por CAC usando o fuzil? Acho que eu tenha conhecimento, nesses anos meus todos, que eu tenha conhecimento de algum CAC que tenha cometido algum crime usando em relação ao fuzil, eu não tenho conhecimento, né? Um CAC virou um atirador e saiu dando um tiro por aí de fuzil. Não tem. Não tem também nenhum. Desconheço. Eu desconheço. Acredito que não existe. Não existe. E aquela regra, né? Se tiver dentro do 0,1, né? 0,1, que é o DNA, né? 0,1, algum CAC que cometeu algum deslize, ele que vai responder. Eu acho não assim, pode querer criminalizar toda uma categoria, todo mundo, por conta do 0,1. E não existe nenhum caso, pelo menos que eu saiba, em relação a isso, de arma de uso restrito, que algum CAC cometeu algum crime com essa arma. Eu acho que se tivesse um caso de um CAC fazendo besteira com o uso de fuzil, isso seria tão noticiado, meu irmão. Tão noticiado, porque a mídia só precisa disso aqui para fazer alarde em cima da vida do CAC. Então não teve, ninguém ouve falar. Aí, com todo respeito, inclusive, as autoridades que julgam que as armas que estão nas favelas com traficantes são oriundas de cidadão comum que adquiriram essas armas legalmente, eu refutaria isso a partir do momento que qualquer pessoa nota que as armas dos criminosos, elas dão rajada. Os fuzis de qualquer traficante dão rajada. Nenhum CAC pode adquirir fuzil automático. Você pode explicar até para o pessoal sobre isso. Traficantes, né, os criminosos contrabandistas, eles vão buscar essas armas no Paraguai, via Argentina, via Miami, via outras formas de adquirir armas que não a do CAC. A do CAC. Até porque existe um rastreio. Existe um rastreio, né, das Forças Armadas, do Exército, e agora vai existir um rastreio pela Polícia Federal. Então, só se o cara for muito doido de fazer algo que fuja esse regramento. Então, o contrabandista, né, o criminoso que está lá na favela, o criminoso que quer usar o armamento pesado, né, eu já trabalhei em área de contra-assalto a banco, né, e a pesado, gente vê, né, que os cabas usam .50, .30, não é o armamento que o CAC vai lá e compra para praticar, né, o seu tiro, para praticar as competições, para estar se atualizando, se habitualizando, né, e estar praticando. Então não é o .50 a .30 que se usa para assalto a banco, para estourar, né, carro forte. Isso daí não é um armamento do CAC. O que você acha em relação ao cidadão? Como é que ele pode, como ele deve se proteger? O cara mora numa área rural, de repente vem aquela turma de vermelho e você acredita que essa pessoa ela deve ter o direito de proteger a sua família, proteger sua integridade física, até sabendo que muitas vezes esses invasores de terra são criminosos, estão invadindo terra. A partir do momento que estão invadindo terra, ele pega ali a família, esse pessoal pode fazer o que quiser com a família da pessoa.
né? Às vezes a pessoa tem uma filha, tem uma criança e quer proteger ali sua família. Qual é o seu pensamento em relação a isso, em relação a MST, em relação a esses movimentos invade terras? Eu acredito que deve existir a criminalização desses movimentos, dessas pessoas. São invasores de propriedade, são criminosos. E enquanto criminosos devem ser tratados como tais, né? E quem está na sua propriedade tem que defender a sua propriedade. O fazendeiro tem que ter o direito de ter a sua arma para a defesa da sua propriedade. E os invasores serem tratados como criminosos, a criminalização dessas pessoas. Não é possível que o Brasil, né, nós estamos vendo agora a CPI do MST, que dentro dessa CPI, eu tive semana passada com o delegado Fábio Costa, né, que é deputado federal aqui, inclusive ele é membro da CPI, eu falei com ele, tem que propor nessa CPI a criminalização desses movimentos, a criminalização dessas pessoas. O Brasil não pode ficar se deixando, né, à torto à direita, a liberdade de criminosos agirem e não ter um respaldo do Estado para punir essas pessoas. Essas pessoas têm que ser punidas. Entendo. Você quer deixar algum recado para os nossos inscritos? Você pode deixar, aproveitar aqui a deixa para primeiro agradecer a sua participação aqui. Foi muito bacana. Fica aqui minha gratidão. E estaremos sempre à disposição, tanto no nosso canal quanto o nosso clube de tiro. Isso está sendo gravado aqui nas dependências do clube de tiro. E você, além de agradecer você aqui, você pode deixar seu recado aí para o pessoal. Obrigado mais uma vez. Gostaria de mandar um abraço a todos que estão nos assistindo. Compartilhe esse vídeo, passe para os seus amigos, que existem pessoas de bem que defendem o cidadão de bem. A gente tem que defender aqueles, né, que primam por sua família, que primam pela sua vida e não querem que os bandidos tomem conta do país, da nossa cidade. Sim. É tolerância zero à vagabundagem. E lembre-se, o direito, né, o porte de arma, eu ainda acredito que no Brasil nós vamos ter ainda algum dia, igual é lá no Texas, igual é lá em Israel, que as pessoas têm que deixar a mostra. Ostensivo. E o criminoso, ele vai procurar outra coisa para fazer, vai virar agente de bem, vai procurar trabalhar, vai procurar fazer outra coisa, né? Quero mandar um abraço para todos os CACs que estão nos assistindo também, as famílias, né? E Roncalho, mais uma vez, agradecer essa oportunidade aqui para o Brasil, para Maceió, para Alagoas. Nós temos que continuar defendendo nossos valores. Os conservadores, a direita, nós não podemos deixar essa bandeira, né, do Brasil, o verde e amarelo, deixar ele cair. Nós temos que continuar e é um processo gradativo. Hoje nós avançamos e muito, né? Nós temos quase 1 milhão de CACs no Brasil, esse crescimento enorme nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, que permitiu isso e permitiu também reduzir a violência como nenhum outro momento do país, e a gente tem que perseverar nisso, nessa continuidade de defender esses valores. E é mais um round. Daqui a pouco a gente passa para outro round. Mais uma vez, obrigado. Estamos Valeu. Nos vemos no próximo vídeo. Lembra aí de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos, para a gente estar espalhando a mensagem da direita para todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus.